Olá, eu sou a Simone Manzaro, psicóloga e autora do livro Alzheimer, Identificar, Cuidar e Estimular, e atuo no contexto do envelhecimento frágil, principalmente na doença de Alzheimer e similares. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite das organizadoras para participar desse congresso e poder conversar um pouco com vocês sobre os cuidados no envelhecimento, principalmente no contexto da doença de Alzheimer. Toda fase da vida necessita de algum tipo de cuidado. Ora para sobrevivência, para crescimento e desenvolvimento, para reprodução, ora para o melhor envelhecer. Porém, observamos que o envelhecer é uma fase que requer uma atenção especial por se tratar de um público que vive em constante vulnerabilidade, tanto física como cognitiva e também social. O envelhecimento é considerado um processo, parte do desenvolvimento humano e que pertence a toda espécie ocorrendo de forma natural e irreversível. Ele também traz certo declínio em várias partes do nosso corpo, que ao longo do tempo vão diminuindo nossa capacidade de adaptação a diversas situações. Essas alterações são consideradas comuns a esta fase da vida. Porém, o processo de envelhecimento não acomete a todos da mesma forma, podendo variar de pessoa para pessoa devido a fatores sociais, econômicos, culturais, apresentando-se mais gradativo para uns do que para outros. Ele também não ocorre de forma igual para homens e mulheres. Nelas, existem os efeitos causados pela menopausa e todos os transtornos que esta acarreta ao organismo, como osteoporose, hipotiroidismo, câncer, dentre outros. Enquanto aos homens, os problemas de saúde mais recorrentes são doenças de próstata e males causados pelo cigarro e pela bebida. Muitos estudos sugerem que o nosso envelhecimento seja resultado dos nossos hábitos considerados inadequados ao longo de toda uma vida, relacionados à alimentação, sedentarismo físico e cognitivo, isolamento, consumo de bebida, tabagismo, entre outros, que são consideradas grandes ameaças para a saúde das pessoas idosas. Aliás, o isolamento social é um fator que aumenta o risco de morte entre idosos. Se pensarmos que a população mundial está envelhecendo de forma crescente e que o avanço da tecnologia médica e o maior acesso aos serviços de saúde acabam permitindo que essas pessoas possam viver um pouco mais, podemos concluir que quanto mais envelhecemos, maiores são as chances de termos uma doença crônica, como a doença de Alzheimer e outras demências, que necessitam de um cuidado singular envolvendo múltiplas áreas da saúde e também da educação. A doença de Alzheimer é a demência mais recorrente em toda a população, em torno de 60 a 90%. Ela foi descoberta em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer, quando recebeu em seu consultório na Alemanha uma paciente relativamente jovem, de 51 anos, chamada Auguste Deter, que apresentava sintomas delirantes em relação ao marido, bem como alterações de memória, linguagem, autocuidado, dificuldades com tempo e espaço e com atividades de vida diária que foram piorando progressivamente. Naquela época, Alzheimer não sabia do que se tratava, pois não havia nenhuma doença descrita com esses sintomas. O médico alemão, então, acompanhou a paciente durante 5 anos e observou toda a rápida evolução da doença que levou a óbito. Como os testes só poderiam ser feitos pós-morte, em estudo do cérebro, Alzheimer pôde notar a presença de neurofibras e proteínas em excesso, concluindo que esta poderia ser a causa da doença. Anos depois, um outro médico nomeia a doença como doença de Alzheimer em homenagem ao médico alemão. Pela classificação atual, a doença de Alzheimer é considerada um transtorno neurocognitivo, degenerativo e progressivo que leva ao declínio funções importantes do nosso cérebro que nos permite a relação com o mundo externo, como a memória, a atenção, percepção, linguagem, raciocínio lógico, entre outras. A doença pode ocorrer de duas formas: esporádica, quando acomete qualquer pessoa da população, tendo seu curso mais lento, ou familiar, quando ocorre em pessoas com menos de 60 anos. Neste caso, há componentes genéticos e hereditários e a doença avança muito mais rápido. A doença se apresenta em 3 etapas diferentes, com sinais e sintomas variados dependendo de cada pessoa.
Na etapa inicial ou leve, a doença é caracterizada por confusões e perda de memória, dificuldades com atividades cotidianas, desorientação tempo-espacial, sintomas depressivos e ansiosos, mudanças de personalidade, de comportamento, bem como incapacidade de julgamento. Na etapa intermediária ou moderada, a perda de memória e a incapacidade de realizar atividades cotidianas são um pouco mais marcantes. Há uma maior deterioração das habilidades verbais, podendo apresentar afasias de compreensão e expressão, alterações de comportamento como impaciência, não reconhecimento de parentes e amigos, e inquietação, e em alguns casos, delírios e alucinações, e medo de ficar só. Na fase avançada ou terminal da doença, a fala se torna monossilábica ou já não existe mais. Em boa parte dos casos, é impossível o controle urinário e a pessoa tende a ficar mais deitada. Apresenta enrijecimento das articulações, dificuldade para se alimentar e respirar, podendo levar à morte. Neste percurso da doença, logo vem aquela pergunta: será que podemos prevenir a doença? O termo prevenção é muito questionável quando falamos de Alzheimer. O que podemos enfatizar é a importância do controle dos fatores de risco que podem levar à doença, como a hipertensão arterial, hipotiroidismo, carência de vitamina D, depressão, obesidade, traumas crânioencefálicos, diabetes, doenças cardiovasculares, sedentarismo, baixo grau de escolaridade, isolamento, entre outros fatores. Por outro lado, existem fatores protetores que podem auxiliar a postergar o início da doença, como principalmente controle com a saúde, uma boa alimentação, exercício físico e cognitivo e socialização. Pessoas que vivem em uma rede familiar e de amigos têm menos chances de ter alguns fatores de risco para a doença. Embora viver pensando em uma qualidade de vida para o maior longeviver seja importante, é necessário que essa conscientização ocorra desde cedo, ainda enquanto jovem, e que hábitos de vida saudáveis possam ser implantados pensando no futuro. Sei que muitos vão questionar se uma vida saudável com bons hábitos pode prevenir a doença. Nós ainda não temos como saber quem será acometido por ela. O que podemos fazer é mudar nossos hábitos de vida e controlar os fatores de riscos existentes para postergar o aparecimento dela. Pensando de uma forma mais específica na doença de Alzheimer, devemos sinalizar alguns cuidados importantes e que devem ser pensados de acordo com cada pessoa. A forma como vamos conversar, auxiliar nas atividades, interagir com essa pessoa é o que fará toda a diferença. A intenção é promover autonomia e independência enquanto isso for possível e reduzir institucionalização e internações. Mas, para que esse auxílio seja benéfico e efetivo, devemos pensar que o cuidador, seja ele familiar ou não, é um personagem muito importante na realização desse cuidado. E devemos pensar também no seu cuidado como forma de garantir saúde física e mental. A psicoterapia, juntamente com a orientação, é de extrema importância, pois busca dar uma direção sobre a doença, suas fases, prognóstico e possibilidades de tratamento que podem amenizar o avanço da doença, bem como estabelecer tarefas e novas formas de organização para a rotina do paciente. Além disso, irá trabalhar com questões emocionais do cuidador, que porventura podem atrapalhar o processo de cuidado, acarretando em estresse, ansiedade e outras possíveis doenças. É importante que o cuidador compreenda que para cuidar do outro ele precisa estar bem e, principalmente, ir compreendendo que o Alzheimer não tem cura, mas que temos tratamentos medicamentosos e não medicamentosos disponíveis para amenizar os sintomas decorrentes da doença e que podem promover mais qualidade de vida. A família e os cuidadores formais devem ser auxiliados e orientados em todos os âmbitos que a doença exige, desde um banho até a realização de atividades cognitivas simples. Para isso, alguns cuidados são fundamentais no contexto da doença, como fazer uso da medicação de forma correta, que auxilia a amenizar o avanço da doença. E isso também serve para a medicação psiquiátrica,
para controlar os comportamentos inadequados. É importante que qualquer alteração devido aos medicamentos seja comunicada aos médicos de referência. Atividade física para evitar dores, manter o equilíbrio, evitar quedas e, principalmente, retardar que o paciente fique acamado. O contato social com amigos e familiares também é muito importante, pois evita o isolamento e a solidão, que acaba aumentando as perdas cognitivas. Adaptar a casa, retirar os tapetes do chão, colocar barras nos banheiros, colocar etiquetas nas portas de cada cômodo para sinalizar que cômodo é aquele. O mesmo serve para as gavetas de roupas, para que a pessoa possa identificar, garantindo assim sua independência enquanto for possível. Devemos falar com a pessoa olhando nos olhos, de forma calma e pausadamente, usando de frases simples para que ela possa compreender o nosso comando. Devemos também identificar o nosso ente querido com pulseiras ou qualquer outro dispositivo para que, em alguma eventualidade, ele possa ser identificado. Devemos auxiliá-lo em seus cuidados pessoais, como banho, vestir-se, pentear-se, escovar os dentes ou a sua prótese e, na medida do possível, estimular para que ele faça sozinho, mostrando como executar a ação. Devemos cuidar para que a sua roupa não esteja apertada demais a ponto de causar-lhes incômodos como irritações, assadura e, principalmente, que não exponha essa pessoa a constrangimentos. Devemos permitir que a pessoa possa fazer as suas escolhas, do que comer, do que vestir, garantindo assim a sua dignidade enquanto ser humano. Devemos cuidar para que a sua alimentação seja adequada, respeitando sempre os seus gostos, os seus hábitos e horários e, principalmente, as suas dificuldades de mastigar e engolir. Devemos evitar tratar essa pessoa como uma criança. Por mais que a doença a regrida a um estado parecido com o infantil, ela não é e não deve ser tratada como se fosse. Devemos também manejar os comportamentos agressivos de uma forma que não contrarie o paciente e nem discuta com ele. Apenas mude de assunto, mude o foco para evitar o desgaste emocional de ambos. E ainda, devemos estimular o paciente com atividades e exercícios cognitivos com o objetivo de amenizar ou postergar o avanço da doença. A ideia das atividades é que elas possam estar em um grau de compreensão que não sejam difíceis demais, a ponto da pessoa não conseguir executá-la, e nem fáceis demais, a ponto dela fazer sem dificuldades. Algumas atividades podem ser realizadas pelos próprios familiares e cuidadores no lar, como, por exemplo, separar o feijão, arrumar roupas por cores, guardar talheres na gaveta de forma setorizada, separar cartas, ouvir músicas, até atividades como preparar uma lista do supermercado, um jogo de dominó, um quebra-cabeça, entre outros. Já algumas atividades mais complexas necessitam de um profissional habilitado para auxiliar na estimulação. Nesse contexto, a gente sempre deve pensar no que a pessoa gosta. Se ela gosta de escrever ou não, se ela gosta de trabalhos manuais, de música, de jardinagem, e dessa forma não forçá-la a realizar o que não deseja, pois dessa forma a estimulação não se torna eficaz. Perguntas simples também podem servir de estímulo e interação para a pessoa e o seu cuidador, como por exemplo, que dia é hoje, em que mês estamos, em que ano estamos, como está o tempo lá fora, que horas são, qual o seu nome completo, qual o endereço da sua casa e o seu telefone, seu jogador de futebol favorito ou a novela preferida.
O cuidador também poderá convidar para um passeio, ler um jornal juntos, jogar dominó, baralho, fazer uma pintura ou ouvir uma música. Não existe certo ou errado. Aos poucos, vamos descobrindo o que cada pessoa gosta e a estimulação vai se tornando algo prazeroso e benéfico. O fundamental é que possamos encontrar o melhor caminho para cuidar da dor do outro. Espero que essas dicas de cuidado possam ter feito diferença na vida de todos e que, através delas, possamos cuidar melhor dos nossos entes queridos com Alzheimer. Foi um enorme prazer estar com vocês. Grande abraço.